Eu aposto que você já ficou ouvindo uma pessoa falar tanto pra você que, nossa, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia, nossa, o quanto eu sou feia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso. E você realmente começou a ver a pessoa daquele jeito que ela tanto falava pra você. Ou então, quando uma pessoa ela sempre elogia muito algo nela, sabe? Ela sempre fica enaltecendo, por exemplo, nossa, eu amo meu cabelo é sempre muito hidratado porque eu sempre cuido muito bem nele. E aí você realmente começa a perceber o quão essa pessoa cuida bem nesse aparelho. E aí você percebe o quão o que as pessoas falam realmente interfere como a gente enxerga a pessoa e principalmente como nós nos enxergamos. Olá, eu sou a Nanda, seja bem-vinda a esse canal onde eu falo sobre reflexões, conselhos que podem ajudar você a ter uma melhor relação consigo mesmo e com as suas pessoas, com as pessoas que você se relaciona. Uma coisa muito importante que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, que a gente não pode, em hipótese alguma, ficar se rebaixando na frente das outras pessoas. Não é nem por questão de você ter o ego grande, sabe? Você sempre tem que se mostrar a mais para as outras pessoas. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é sobre justamente você se resguardar em relação às outras pessoas. Porque as pessoas, elas não têm dó. Lógico, não são todas, mas as pessoas, elas não têm dó de você. E quanto mais você fala uma coisa, mais elas vão tomando aquilo como uma verdade. E eu não vou entrar muito nessa pauta porque eu já gravei um vídeo sobre isso, mas como o que você fala interfere em relação a como as pessoas enxergam você. Só que nesse vídeo eu vim trazer justamente o oposto, como o que você fala tem um impacto grande sobre o que você pensa de si mesmo. Uma das consequências boas que nós temos, né, de sempre ficar se enaltecendo, não só em relação a outras pessoas, mas em relação a você mesmo. Você começa a realmente, de fato, ser uma pessoa mais confiante. E é incrível isso. E são pequenos, assim, detalhes sutis que nós realmente vemos o quão faz diferença na nossa vida. E o quão nós não podemos ficar nos rebaixando em hipótese alguma. É muito ruim ver o quão pessoas maravilhosas sempre ficam se colocando para baixo. E nós percebemos o quão isso interfere realmente em quem a pessoa é. Tem um estudo que vendaram duas pessoas. Um homem que ele era um jogador de basquete profissional e outra mulher que não era atleta, não jogava basquete, enfim. E aí tinha que colocar a venda. Aí a mulher que não era jogadora começou a errar um monte de cesta, mas mesmo assim as pessoas batiam palma, gritavam como se ela realmente tivesse acertado a cesta. E fizeram o oposto com um jogador que era profissional. Começaram a caçoar na cara dele porque supostamente ele estava errando. Mesmo quando ele acertava uma cesta, a pessoa, ou as pessoas, né, que estavam ali ao redor, falavam tipo, perdeu, nossa, não conseguiu. Aí tiraram a venda. Aquela mulher que estava sempre sendo enaltecida, ela conseguiu fazer os acertos. E o homem, que era um jogador profissional, não estava conseguindo. Isso é um exemplo tão simples, mas que mostra exatamente como é na vida real. Quando nós nos colocamos sempre para baixo, nosso cérebro vai acreditar exatamente naquelas coisas que nós estamos falando. Ele vai acreditar. E isso é algo muito interessante de se saber, porque ao mesmo tempo que nós temos esse poder para nos colocar para baixo, também nós temos esse poder para nos fortalecer e usar isso ao nosso favor. Porque justamente quando nós não temos confiança, mas algo que nós vamos trabalhando e nunca vamos deixar, quer dizer, nós nunca deixamos aquele ponto sempre ficar entrando na gente, a gente fica verbalizando aquilo o tempo todo, a gente sabe, simplesmente deixa ele no cantinho, resolve não mexer, e aí você começa, não, isso aqui é mentira, eu não sou isso, eu sou aquilo. E você começa a ver o quão realmente as coisas que nós falamos têm poder. Mas eu não falo isso no sentido de algo cósmico, sabe? Algo, sei lá no que você acredita. Mas eu falo isso em relação a como o seu cérebro realmente capta e
leva aquela informação pro seu consciente, subconsciente, enfim, para tudo. E o quão isso vai nos deixar mais fortes para passar por certas dificuldades ou desafios que se nós não soubéssemos disso, nós iríamos passar por tantas coisas, mas que graças a isso nós podemos simplesmente virar a situação, sabe? Virar a perspectiva de um jeito que nós aprendemos isso e levamos isso ao nosso favor. Ano passado, eu não era muito boa em química, né? Eu não sei se era por conta da professora também, que explicava muito rápido, enfim. Mas eu não era muito boa. E normalmente quando nós não somos bons em alguma coisa, nós sempre temos que ficar reafirmando aquilo. Nossa, isso é muito chato. Porque quanto mais fala, eu não gosto disso, ou não sou boa nisso, não sou boa nisso, não sou boa nisso, realmente você não vai se tornando bom naquilo. Porque você mesmo já tá falando que você não é bom naquilo. Enfim, mudou, né? Passei de ano, enfim, tudo bem. Estou no 2º ano de ensino médio. Trocaram os professores, como todo ano. Só que entra uma professora diferente. Só que ela explica de um outro jeito, obviamente. Mas eu comecei a entender o conteúdo. Nossa, que legal, aprendi esse conteúdo muito bem, né? Acertei as questões, tudo bonitinho. E eu comecei a ensinar meus colegas ali de sala. Aí passou outra matéria, nossa, que legal, consegui aprender também, nossa, tô indo bem, hein? E aí, normalmente, em vez de eu ficar sempre me colocando pra baixo, nossa, eu não aprendi, que chato, eu não aprendi essa matéria de novo, eu não gosto de química, química é horrível, nenhuma matéria que tem eu aprendo. Você tá vendo que eu mesma já tô me rebaixando, só que esse ano eu tô fazendo muito diferente. E por incrível que pareça, a gente já tá encerrando o 2º bimestre, né? A gente já vai entrar em férias. E eu posso dizer pra vocês que eu aprendi todas as matérias de química desse primeiro semestre inteiro. Tanto do primeiro quanto do 2º bimestre de química. E era algo que se eu olhasse pro meu ano passado, eu ia ficar, gente, o que aconteceu com você? Mas eu tenho certeza que, obviamente, a professora é diferente, o jeito que ela explica é diferente. Provavelmente eu aprendi melhor com essa professora desse ano. Só que o fato de eu ficar feliz, de eu me sentir esse prazer de poder ensinar e tudo, e eu ficava reafirmando, nossa, agora eu tô aprendendo tudo, eu tô indo muito bem. Essas afirmações positivas que eu fazia pra mim mesma, eu vi o quão realmente surge efeito. Então, fazer essas afirmações positivas pra mim mesma, realmente fez com que eu me sentisse mais confiante em ensinar uma matéria, por exemplo. Você vê como uma coisa pequena, que o fato de eu não me jogar pra baixo, assim pra cima, fez com que eu aumentasse a minha confiança, fez que eu ficasse naquela dúvida e começasse a realmente não entrar de frente com a professora, mas começar a pensar de igual para igual. Por exemplo, nossa professora, acho que não é assim, não. Como que eu faço isso daqui? Eu comecei a ter mais essa confiança e mais essa postura. E não me sentir inferior em relação à professora, até mesmo em relação ao conteúdo. E é um exemplo muito simples, mas que eu realmente percebi que o que a gente fala realmente tem um poder muito grande sobre como nós vamos ser confiantes em relação àquilo ou não. Então, eu espero que possa ter ficado de aviso para você não cair nisso, porque é horrível. E é algo que nós conseguimos controlar. Eu tenho certeza que se você realmente parar para estudar e perceber quais são os pontos negativos da sua vida, aquele ponto ali que você percebe, nossa, por que eu fico me colocando tanto para baixo assim? Eu podia melhorar aquilo, hein? Realmente, se você procurar mudar essas pequenas ações, em vez de se jogar para baixo, ter esse alto astral, tenho certeza que você vai se sentir mais confiante para fazer o que quer que seja. Um beijão. Tchau, tchau.